Salve, salve, turma do Instagram, como vocês estão? Vamos chegando. Temos 80 pessoas aqui no YouTube. Quanta gente já esperando, que legal. Já vou responder vocês. Alguém está perguntando se tem como comprar aquarela. Depois eu falo disso. 37 pessoas aqui no Instagram. Oi, turma. Vamos chegando. Como é que vocês estão? Tudo bem? Essa semana eu ia fazer ontem uma transmissão, mas a pessoa que eu convidei para fazer parte para ser uma entrevistada, na hora H ela preferiu não fazer porque tinha passado o dia falando sobre política e preferiu ter um encontro pessoal, desabafar, conversar, e adiei para hoje e achei até uma boa coisa, porque deu para colocar no ar, deu para terminar a edição e colocar no ar uma entrevista que eu fiz com o Stedley em maio, com o João Pedro Stedley, o líder do MST, para quem não conhece. E eu queria saber se vocês viram, se chegou até vocês. Foi uma entrevista que eu não levei ao ar na época, porque eu não sei nem porquê, bem, mas no fundo acho que teve a ver com o fato da entrevista ter sido muito uma entrevista de um admirador. Não foi uma entrevista que eu pressionei ele de alguma forma, não ofereci muita contradição e acabei me enrolando com outras coisas que eu tinha que fazer e ficou engavetada. Mas com a vitória do Bolsonaro, mas sobretudo com a insistência na criminalização do MST e como essa fala do Bolsonaro pegou, tá na boca do Dória, tá na boca do atual do próximo secretário de Agricultura de São Paulo. Muita gente tem vindo nas minhas redes acusar, nos vídeos que eu fiz sobre o Boulos, sobre o MST, de terrorismo. Então, o que era uma conversa muito cândida, muito leve, eu achei que ela acabou se tornando relevante. Porque eu acho que mais do que pressionar o MST em alguma coisa, acho que a coisa mais fundamental que a mídia tem para fazer agora, e eu me senti muito motivado a fazer isso, é esclarecer o básico. É esclarecer do que se trata o movimento e em que fase que o movimento está. Então, para quem não assistiu, eu convido a assistir. Está no meu canal do Fluxo, youtube.com/estudiofluxo, está logo no começo. E nas minhas redes sociais. Tem o link aqui no meu Instagram. E quem está no YouTube já está no meu canal. É isso aí. Dito isso, eu sei que muita gente provavelmente gostaria de conversar sobre a criminalização dos movimentos sociais. Eu não pretendo fazer isso hoje. E o motivo é ótimo. O motivo é um motivo nobre. Que é o seguinte. Está praticamente confirmado. Ainda não tem a data, se vai ser segunda ou na terça-feira. Mas o Boulos, Guilherme Boulos, o coordenador nacional do MTST, vai fazer uma live conosco na semana que vem. Então, já fica avisado, vai ser o primeiro convidado dessa nova fase de lives do nosso boletim do fim do mundo. E aí, com o Boulos, a gente vai poder discutir largamente, longamente, as dúvidas de vocês, as minhas, as dele, sobre esse processo de criminalização dos movimentos e quais são as estratégias que ele pensa e qual o papel da sociedade nisso. Então, semana que vem, estejam avisados, Guilherme Boulos sentará aqui do meu lado e a gente vai conversar com vocês. Legal, vai? Tem alguns avisos que eu queria dar também antes de começar o tema de hoje, que é um tema que eu não estou muito seguro do que eu vou falar. Mas eu acho importante a gente discutir, que é uma sensação muito forte que eu já tenho aqui no Brasil, que conecta muito o Trump com o Bolsonaro, bem além do fato deles serem extremistas, né? Que talvez eu acho que seja a fronteira mais futurista nos dois candidatos. Futurista no sentido quase ficção científica mesmo. Que é a relação da hiperconectividade com a campanha sem fim. O fato de que a gente provavelmente vai entrar num ciclo full time de campanha.
antes de começar nesse assunto, eu quero fazer só mais um pequeno aviso para vocês. Eu tive uma conversa essa semana muito legal com a editora Boitempo. Desculpa que eu sou gago. A Boitempo. A gente já tem uma relação, eu já conheço a turma que trabalha lá, o Kim, a Yumi, e eles me chamaram para conversar para ver como é que eles poderiam apoiar o Fluxo. Sim, em termos de pautas, livros, como é que poderia ser. O que a gente acabou fechando vai ser uma experiência muito legal. Que o que eu mais estou interessado, vocês sabem bem, é ampliar a base de apoiadores, para que esse trabalho daqui vire de fato um emprego e a gente possa expandir a nossa produção, melhorar as nossas lives, e a campanha está no ar por causa disso. Então, em vez da Boitempo patrocinar, oferecer anúncio que não é muito a lógica do que eu faço, e nem eles, o que vai acontecer é o seguinte: para assinantes do Fluxo, no mês que vem, a partir do mês que vem, quem for apoiador do Fluxo em mais de R$10 ou acima, ganha descontos em todo o catálogo da editora Boitempo no seu site, que é uma editora das mais interessantes do Brasil, que cobre muitos dos assuntos que a gente tenta discutir aqui. O que significa o pensamento de esquerda hoje, o que significa uma crítica intelectual ou uma observação muito aguda dos acontecimentos políticos, o que o marxismo pode significar no século XXI e tal. Então a gente vai falar um pouco sobre o catálogo da Boitempo nos próximos tempos, e quem apoiar o Fluxo ganha um desconto a partir do próximo mês. O que significa, se você fizer compras com a Boitempo, a sua doação sai quase pelo valor do desconto que você tem. Então é quase grátis você apoiar o Fluxo se você for um comprador de livros da Boitempo. E dito isso, hoje, no final do programa, eu vou dar uma dica, e para todas as pessoas que assistem, não só os assinantes, até semana que vem, um livro especificamente da Boitempo terá 30% de desconto para quem nos assiste. Massa? Legal, gente. Então, no final, a gente faz as nossas dicas e eu vou me aprofundar mais nessa parceria e como a gente pode tocar junto isso. Achei muito legal. É isso. Vamos conversar, gente? Massa. Por onde eu começo? Vamos lá. Vocês assistiram a campanha as eleições dos Estados Unidos? O último live foi sobre isso, né? A gente conversou sobre a importância dessas eleições para o mundo, para o Brasil, mas sobretudo para uma confirmação ou não do Donald Trump na presidência. Ou o que isso significaria para a renovação das campanhas políticas nos Estados Unidos, de que maneira os democratas iriam ou não ser bem sucedidos numa certa guinada mais à esquerda que algumas pessoas representaram, e se o Senado ia continuar na mão dos republicanos ou não. O resultado, muitos de vocês devem ter visto: os democratas ganharam de volta a Câmara de Deputados, né? Perderam espaço no Senado, quer dizer, a maioria republicana se ampliou, o que tem consequências bastante específicas. Para a nossa conversa, o mais importante foi que candidaturas mais à esquerda tenderam a ser mais bem-sucedidas na disputa, então ampliou muito o número de estreantes, de mulheres, a primeira muçulmana, a mulher mais jovem a ser eleita para a casa. Tudo isso aponta muitas coisas para o futuro nos Estados Unidos e talvez ajude a gente a pensar um pouco no que significa a recomposição de um campo progressista no Brasil. Mas o que mais me interessou foi o dia seguinte, e hoje especificamente, que foi a reação do Trump, e como eu acho que ela se relaciona muito com o que o Bolsonaro já está fazendo. Que é o seguinte: o Donald Trump, muita gente, na minha opinião, ingenuamente, achava que se o Trump perdesse o Congresso, ele teria que
se direcionar um pouco mais ao centro, abrir um pouco mais o diálogo com os democratas, que agora vão fazer o líder também, porque tem a maioria, e seria mais bipartidário, que é uma coisa quase utópica nos Estados Unidos. O que aconteceu? E eu digo que é ingênuo achar que ele ia fazer isso, porque o Donald Trump, antes de qualquer coisa, antes de ser presidente, antes de ser uma celebridade, ele é um narcisista muito patológico. E o Donald Trump se sente muito acuado, muito irritado, muito emocionalmente comprometido quando ele perde alguma coisa, ou ele sente que ele vai perder alguma coisa. Ele não aceita e nunca reconhece isso. A sua reação veio de duas formas. A primeira e mais grave, não vou discutir muito aqui, talvez um pouco mais tarde a gente possa falar sobre isso se vocês estiverem interessados, é que o... Deixa eu só ver que acho que tem um Minion aqui. É isso mesmo? Acho que tem um Minion aqui. Peraí, eu vou tirar aqui. Voltando. A coisa mais grave que ele fez no curto prazo foi a demissão, foi forçar a renúncia, melhor falando, do seu procurador-geral da República, que é o Jeff Sessions, que até então era um senador do Alabama. Era um cara péssimo em muitos níveis, mas ele foi um cara que não foi tão chapa branca assim na tentativa de barrar a investigação que o FBI está fazendo em cima da campanha do Donald Trump e da possível conspiração da campanha do Donald Trump com a Rússia. Ele demitiu esse cara e automaticamente indicou o cara que pode, no fundo, barrar essas investigações, que é algo que o Congresso poderia avançar muito e talvez virar um processo de impeachment, uma investigação muito mais séria. Então ele desafiou a maioria que tomou a Câmara agora, agindo inconstitucionalmente, de acordo com muitas pessoas, para impedir o avanço dessa investigação muito séria sobre a campanha dele, dizendo que é fraude, que é caça às bruxas, que é fake news, todo o script. Mas o mais importante, que é onde eu acho que se conecta com o tema de hoje pra gente, é o seguinte: é a coletiva de imprensa que ele deu. Vocês viram essa coletiva de imprensa? Vale a pena ver. Ele foi assim, é um espetáculo de grosseria, de vanguarda, na minha opinião, política. Eu acho que a gente não tem precedente para esse tipo de postura. Tem muita grosseria e tudo mais, mas aconteceram algumas coisas. Uma bem séria foi uma repórter negra, não sei de que veículo, eu me confundi, eu esqueci. Mas essa repórter perguntou pro Donald Trump se ele achava que o discurso dele, ou a forma como ele discutia algumas pautas, estava fortalecendo ou encorajando o nacionalismo branco nos Estados Unidos, que é um termo que existe. Nacionalismo branco lá é a expressão política e organizada da supremacia branca, né? E é uma base que o Donald Trump de fato tem. E ela perguntou isso, objetivamente, diante de muitos outros repórteres. E o Donald Trump, grosseiramente, disse que ela estava sendo muito racista, né? Essa repórter negra estava sendo racista ao afirmar que existia tal coisa como nacionalismo branco nos Estados Unidos. O que já é bastante grave por si só. Mas o episódio mais louco, e que eu acho que esse é o que a gente tem que partir dele para analisar o Brasil, foi a resposta que ele deu para um repórter da CNN, que já era um desafeto especial da Casa Branca, que é o Jim Acosta. Se vocês virem a entrevista, vale a pena. Ele de maneira muito profissional, de pé, com o microfone na mão, perguntando para o Donald Trump... Cara, que loucura, eu esqueci a pergunta. Eu esqueci, porque é tanto absurdo. Mas o fato é que ele insistiu na pergunta que o Donald Trump se recusou a responder. Ele disse que não ia responder e o cara perguntou: mas eu tô te perguntando, por favor, senhor presidente e tudo mais. Mas basicamente o que o Donald Trump começou a fazer era xingar ele, repórter. E ele disse que ele era inimigo do... eu me lembrei agora.
né? Era sobre as bombas que foram enviadas para a CNN, para o George Soros, para o Obama, para uma série de pessoas que representam não só uma elite liberal nos Estados Unidos, liberal no sentido americano, né? Mas pessoas que o Donald Trump tinha apontado já nos últimos meses como inimigos pessoais dele, como desafetos. Um ex-diretor da CIA, o Brennan, né? O John Brennan, e outras pessoas. Ele perguntou sobre isso. E o Donald Trump, em vez de reconhecer isso, e esse cara que entregou as bombas, pegaram ele e o cara era um fã do Trump inveterado. O carro dele era todo republicano, cheio de coisas do Donald Trump. Ele era um obcecado pelo Donald Trump. Tipo um minion do Donald Trump. E a pergunta foi em torno disso. Ai, foi sobre imigrantes, gente. Desculpa. Viajei. Perguntaram isso pro Donald Trump. Perguntaram isso, que eu vi a coletiva inteira. E perguntaram isso pro Donald Trump. E também ele não quis responder. Rewind. Desculpa. Foi sobre imigrantes. Sobre a caravana de imigrantes. E aí a resposta que ele deu foi dizendo que o cara era rude, que ele era tosco, que ele não ia responder, que ele era um vexame, que era fake news. Ele começou a desafiar, saiu do pódio, uma assistente tentou tomar o microfone do Donald Trump. Do Donald Trump, não, estou muito confuso, desculpa. Hoje eu editei vídeo o dia inteiro, deu problema no YouTube, eu tô com a cabeça cheia. Voltando. Ela tentou tomar o microfone do repórter. Tô prolixo. E aí ela... Enfim, foi um vexame. Depois disso acontecer, o Donald Trump revogou a credencial de imprensa desse cara. E a sua assessora de imprensa, a sua porta-voz de imprensa, né, a secretária de imprensa, que eu não sei como é que chama aqui o cargo exatamente, ela divulgou um vídeo manipulado internamente na Casa Branca, em que parece que o Jim Acosta, esse repórter, ele foi violento com uma pessoa que tentou tomar o microfone dele. E aí, sim, o rebu está instalado dentro da imprensa. Não se sabe como os jornalistas vão responder amanhã, se não vão para a Casa Branca em protesto à cassação da credencial do cara. Mas o fato é que é o seguinte, que é onde eu queria chegar. O mais importante para mim não é avaliar a censura, o lugar onde está todo mundo indignado, né? E que se assemelha muito com o que o Bolsonaro está fazendo aqui, apontando a imprensa como inimigo, chamando todo mundo de fake news, não autorizando a entrada da Folha, do Globo e do Estado de São Paulo numa coletiva e tal. Eu acho que o mais importante que tem que ser observado é que o plano dos caras não é exatamente censurar a imprensa. O plano dos caras é manter uma lógica de campanha que está funcionando para eles. Essa é a minha sensação. Porque o que acontece? Quem fica indignado com isso expressa de maneira muito clara a indignação. Mas quem fica indignado, para a base que mais interessa ser sedimentada pelo Trump, que mais interessa cristalizar em torno dele e que mais interessa avançar emocionalmente em cima dela, assim, aumentar o compromisso dessas pessoas com o Donald Trump, o que interessa é o fato de que ele virou mito. Ele deu uma mitada para cima da imprensa. Ele virou o meme que ele quer virar mesmo, que não é o do censor, o do fascista. Ele é o do cara que esfrega na cara e não se sujeita à elite intelectual.
representada pela imprensa erudita, pela CNN. Então ele não trata como imprensa, ele trata como rival, ele trata como um campo político adversário. E ele funde a imprensa livre, a imprensa crítica, aos seus adversários políticos. O que ele está fazendo, na verdade, não é xingar, não é impedir o funcionamento da imprensa, apesar de estar fazendo isso. Mas o objetivo é fazer com que na cabeça de grande parte dos Estados Unidos e de uma base que ele precisa cristalizar, é confundir a imprensa com o Partido Democrata. É dizer que a imprensa é de esquerda, que a imprensa é inimiga do Estado. Isso daí, gente, pra gente soa como censura, e é assim que a gente vai se indignar. Mas é a nossa indignação, ou a escandalização completa de uma sociedade ilustrada e urbana, que vai se aguerrir ainda mais na sua unidade ideológica, estética, nos seus compromissos de léxico, e no abandono de uma tentativa de conversa com esse outro lado que apoia. Então, assim, de alguma maneira ele também nos faz mais repelidos pela sua própria base, do Donald Trump. Então, é uma lógica de campanha, não é uma lógica presidencial. É uma lógica de cindir a sociedade entre nós e eles, e o abandono não é o abandono do espírito crítico, é o próprio reconhecimento de que o presidente pode estar fazendo coisas erradas, ele pode de fato estar junto com os russos, como ninguém duvida que ele esteja, nem a sua base. Ele pode de fato estar censurando a imprensa, ele pode de fato caçar, mas o que ele está fazendo é confirmando emocionalmente uma base nos Estados Unidos que pode facilmente reelegê-lo, né? De ficar do lado dele, apesar de todas as suas falhas éticas, porque o outro lado está tentando acabar com o campo de cá, com nós que somos os patriotas. E é nesse lugar que o Bolsonaro já está colocado. E a gente vai ter que tomar muito cuidado, eu tenho a sensação. Porque assim, já está aparecendo rapidamente, isso é uma questão de minutos, isso só vai se amplificar, os problemas éticos, os problemas políticos, as contradições, as hipocrisias, as corrupções, os escândalos, e as incompetências e o vexame do bolsonarismo, né? A gente já está vendo, né? O Sérgio Moro já tá de cabeça baixa para o Onyx. Desculpa, aqui tá falhando a conexão. Tudo bem aí, gente? Desculpa, gente, tá falhando a conexão do Instagram. Só porque tem uma turma lá. Alô, alô? Desculpa, gente. É difícil fazer isso em estéreo. Enquanto isso eu vou lendo vocês aqui. Tem 375 pessoas esperando. Gente, que sacanagem. No YouTube tá bom, né? Aqui tá ruim. Gente, que péssimo. Não sei o que fazer. Enquanto isso eu vou lendo vocês, tá? Enquanto o pessoal não volta. Felipe Gini tá aqui. E aí, Gini? É um tipo de Estado em que o soberano é isento de qualquer limite formal ou controle. Um campo de ação da polícia acaba por entender toda a administração pública, exceção das Forças Armadas. Não sei se eu entendi. Tá pausado, né, gente? Voltou, gente? Voltou. Desculpa. Tudo bom, gente? Estamos de volta. Aonde eu estava mesmo? Desculpa, gente, eu tô bem com a cabeça cheia, porque eu já não tive tempo de descansar. Eu fiquei editando o vídeo, deu pau, deu problema no computador, no YouTube. Eu tava falando da lógica de campanha, né? Que o Bolsonaro já tá em ação. O que eu tava falando? Já está aparecendo
as contradições, as corrupções, a falta de ética, as hipocrisias do governo Bolsonaro. Por exemplo, o Moro já se... Ai, caiu de novo. O Moro já baixou a cabeça para o Onyx, o Lorenzoni, próximo ministro da Casa Civil, que está aí, apareceu, admitiu que usou caixa 2 na campanha, e para o Moro isso não é uma questão. O Moro já está... já não assumirá mais parte da controladoria da União, de gastos e de transparência. Isso deve ser entregue a um general, ou seja, completa falta de escrúpulos no seu suposto compromisso com a transparência e com o combate à corrupção, né, institucionalizada. Hoje já estourou um escândalo do Mourão, que possivelmente está envolvido. Eu não li a notícia inteira porque estava quase começando, mas um coronel apontou que ele estava envolvido num esquema de compra ou de equipamentos X e tal. Tudo isso para falar o seguinte: essa lógica de campanha, ela depende desse perdão ético da base do Bolsonaro, desde que a gente esteja inserido numa lógica em que qualquer admissão de erro da parte do eleitorado do Bolsonaro ou do campo do Bolsonaro significa abrir espaço para os nossos inimigos, nominalmente a esquerda. Isso já está acontecendo. É exatamente o que acontece sempre numa campanha, e é o que já está colocado. O Bolsonaro nas suas redes, e os filhos do Bolsonaro, e os minions, e a sua rede de WhatsApp, e a sua infraestrutura informacional, que não é pequena, ela está em modo campanha full time. Toda vez que uma contradição aparece, eles imediatamente apontam quem? O PSOL, o PT, a esquerda, dizem que o Lula está preso. Ou seja, eles dependem da sua estabilidade. A única força imunológica que esses caras têm, as próprias vulnerabilidades e as suas flagrantes incompetências e falta de projeto real para dar saída para os problemas das pessoas, o sistema imunológico desses caras é o nosso antagonismo. É a nossa presença indignada repercutindo, como eles esperam que a gente repercuta, o escândalo que eles nos oferecem diariamente, atacando a imprensa, atacando a esquerda, apontando coisas no Twitter e no Facebook. Tudo isso para chegar num ponto mais importante aqui que eu fiquei pensando hoje e ontem, bem perturbado com essa situação. Professores, vocês colocaram aqui muito bem, universidades. Então, assim, igualar a imprensa, igualar a universidade, igualar o espírito crítico, a formação do pensamento independente da sociedade como adversários eleitorais. Ou seja, a campanha não parou. E aí, isso me remonta à própria campanha. Porque, o que eu tava, assim... Eu não sei como é que eu vou explicar isso bem. Assim, pensa na seguinte forma. Um dos maiores desmontes políticos que aconteceram no Brasil não foi nem o partidário, apesar dele ter sido muito intenso, né? Os partidos perderam muita credibilidade, os partidos tradicionais perderam muito liderança, muito espaço, muito financiamento. Mas o grande desmonte foi no modelo de campanha, né? A campanha de 2014, ela foi a última grande campanha dos marqueteiros, dos grandes marqueteiros, do tempo de TV, dos grandes orçamentos, do caixa 2 desenfreado, do financiamento de campanhas através dos órgãos das empresas públicas e das grandes construtoras e tal. E de alguma forma isso é a espinha, é a coluna vertebral do Petrolão, de grandes escândalos que a maioria das pessoas entendem como roubalheira, mas grande parte era simplesmente o financiamento de campanha eleitoral. A campanha de 2018 inverteu isso completamente. A campanha vitoriosa teve um orçamento modestíssimo comparado com qualquer campanha que teve a expressão que ele teve.
ela não usou grandes veículos tradicionais de comunicação, grandes orçamentos de campanha, grandes marqueteiros. Ela foi toda feita através da hiperconectividade e de uma mistura muito bem azeitada e difícil de decifrar entre robôs, fraude e militância real e espontânea, muito estimulada por esses robôs e essas fraudes e o fake news, tudo que a gente sabe, o WhatsApp. Mas ela, sobretudo, representa uma outra coisa na minha cabeça, que é a grande briga, no fundo, não foi entre os candidatos. Porque por conta da hiperconectividade, a campanha de fato, a campanha real, ela não depende de veículo, ela depende de pessoas. Ou melhor, de perfis. Ela depende de contas no Twitter, contas no WhatsApp, contas no Instagram, contas no Facebook. Sem o envolvimento de contas, sejam elas físicas, pessoais, reais ou fakes, isso para mim agora não importa muito. A real disputa, já que não teve muito, ninguém viu as conversas na Globo, o Bolsonaro não participou de debate, quase não deu entrevista e tal. O debate político aconteceu entre perfis, entre avatares. E ele aconteceu full time. Ele não aconteceu nos horários eleitorais gratuitos. Eles não aconteceram nos debates eleitorais. Eles não estavam reservados às páginas e ao tempo de TV e de rádio. Ele estava acontecendo 24 horas por dia através do celular, dos computadores e das contas dessas pessoas. Então o que eu estou querendo refletir é o seguinte: eu acho que o que aconteceu é que os candidatos, eles não são verdadeiros candidatos. Ou melhor, eles não são políticos reais. Eles são simplesmente avatares que organizam outros avatares. Eles são líderes de perfis, líderes de grandes movimentos de memes, de massas que são digitais. E é isso que fez, antes de mais nada, a campanha eleitoral se tornar uma coisa full time, 24 horas, mas que porque ela é feita por pessoas e ela diz muito mais a identidade das pessoas e é uma guerra que está sendo travada no nível ultra pessoal, nas brigas que a gente tem com os minions, com os parentes, com os amigos, no reforço da nossa pequena turma, 500 aqui, 100 ali, 10 ali, 1000 ali e tal. Essa lógica, ela não termina com uma eleição. Certo? Ela não tem o orgasmo na vitória. Porque essas identidades permanecem. E o nosso erro, que eu acho que vai ser inevitável cometer, porque a gente está enfiado nisso e nós somos avatares e não tem alternativa a não ser avatar, é que depois da eleição, a nossa cobrança segue sendo em cima do Minion e não no Bolsonaro. Segue sempre atribuindo responsabilidades, provocando, respondendo aos códigos de identidade política do campo que o Bolsonaro lidera e representa. Então, quando a imprensa ataca o Bolsonaro ou revela o Bolsonaro, no fundo, ela está ofendendo os avatares que defendem o Bolsonaro. Porque ele já não é mais um presidente. Ele é um ícone. Ele é um totem organizador dessas identidades políticas. E nós temos os nossos também. Eu acho que eu não tenho tanto, porque eu não sou muito dado a ser fã de político. Mas o Lula, por exemplo, ele é um totem muito forte para os dois lados. Ou a ser defendido, ou a ser atacado. Mas essa altura do campeonato, apesar dele ser um legado, dele ser um político real, de ter toda a biografia dele, hoje ele funciona mais como esse organizador de identidades, e aí as pessoas brigam por conta própria. E é nesse lugar que eu acho que a campanha não vai parar, porque a campanha não é exatamente uma campanha de políticos ou de grupos políticos, é uma campanha de dois campos de identificação estética e ideológica em algum nível, mas que está disputando entre si no microcosmo. Então você não desconstrói o Bolsonaro
se a sua briga for com os seus defensores. Vira o maior filtro para o Bolsonaro se manter de pé e o maior impedimento de um debate real ou do convencimento real dos eleitores do Bolsonaro. Então é isso que está me preocupando muito. E eu acho que isso é uma consequência, não digo inesperada, mas uma consequência assustadora e trágica da hiperconectividade e da transformação das pessoas na própria mídia. As pessoas são os veículos de si mesmo. Então não adianta muito defender a imprensa, porque para as emoções da maioria das pessoas que estão nessa guerra, de memes no fundo, a imprensa é só mais um avatar. Ela está igualada no Facebook, igual eu ou você ou o seu tio. Ela é simplesmente mais um nominho na timeline, né? E assim ela é lida. Então eu não sei o que a gente faz, assim. Também não tô aqui para dar resposta para ninguém, mas assim, eu tenho a sensação que a gente vai ter que tentar criar formas, voltar para a web de alguma forma e sair de rede social, despersonalizar um pouco essa conversa política e tentar ir para a essência das coisas, voltar a falar sobre projetos políticos do Bolsonaro e os nossos, mas não na defesa ou no ataque da expressão estética e individual dessas políticas. Porque aí, a gente já perdeu. A gente perdeu nas eleições, este jogo não é nosso. Aí é fácil para o Bolsonaro censurar a imprensa, como o Donald Trump está fazendo, mas para quem interessa a ele, não é lido como censura, é lido como mitada. É lido como alguém que protegeu a pessoa que se sentiu atacada pelo mesmo jornalista. Então o Bolsonaro não está se defendendo quando ele ataca a imprensa, ele está defendendo a sua massa de avatares. Aquelas pessoas que não querem passar o vexame dentro do seu WhatsApp, do seu Facebook, da mesa de churrasco do fim de semana, de que a Folha de São Paulo a desmentiu. A Folha de São Paulo deu a munição para o primo falar, viu, só primo, você estava errado, você é burro. Então eu acho que essa nanopolítica, o fato da gente ter se tornado militante entre pessoas e avatares, foi o que isolou esses políticos num lugar quase inatingível eticamente. Faz sentido? Bom, falei muito, gente. Acho que eu tenho que dar um ouvido pra vocês aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Exil tá me perguntando. Queria saber se você viu esse vídeo do espírito da esquerda que baixou na mulher. É algo escabroso levar pro metafísico. Eu não vi o vídeo, eu vi que ele existe. Eu vou te dizer, não é a primeira vez que eu vejo isso. Como eu já disse numa outra live, eu já fui muito em culto evangélico. Muito. E eu vi muita igreja evangélica de madrugada. E a demonização de rivais econômicos ou políticos pelas igrejas evangélicas é muito comum. Muito comum. Isso já foi feito da Rede Globo, já foi feito de igrejas evangélicas rivais. Eu já cansei de ver o Edir Macedo, ou o Edir Macedo não, pastores do Edir Macedo, dizendo que o Valdomiro Santiago, que é um pastor que foi da Universal, mas que saiu para montar a Igreja Mundial do Poder de Deus, era o demônio, que Candomblé é o diabo, que o Papa é o diabo, que a Globo é o diabo e agora a esquerda é o diabo. Tem um que não é um vídeo, mas que eu sei de relatos em primeira pessoa, pessoas que testemunharam isso e me falaram, que no segundo turno algumas igrejas evangélicas estavam falando que o Bolsonaro, que durante o governo Bolsonaro aconteceria a volta de Cristo à Terra e que só seriam arrebatados e escolhidos para o reino dos céus aqueles que votaram no Bolsonaro, que esse ia ser a barra, ia ser o critério de avaliação para a entrada no paraíso a partir do juízo final. Então, assim, não me surpreende. É papel dessas igrejas neopentecostais picaretíssimas
levarem para o lado metafísico tudo o que as interessa de neutralizar ou de glorificar, de exaltar ou de criticar. Eles não têm outra forma de tratar política. Mais preocupante do que esse vídeo, se vocês não tiveram a oportunidade, e eu posso disponibilizar isso depois nas nossas páginas aqui, foi o documento que a bancada evangélica soltou. Um manifesto da bancada evangélica com muitos pontos. É um manifesto bem explícito, muito bem produzido, que tem eixos diferentes, que é a redução do Estado, a reforma fiscal, a segurança jurídica e o que eles chamaram de uma revolução na educação. Esse documento há de ser lido, porque ele é muito mais sério do que eventos episódicos de criminalização da esquerda em cultos. Porque ele se trata de um plano político desenhado, com números, com plano de pastas, aonde tem que ir, o que tem que fazer, e como a educação do Brasil precisa ser revolucionada a partir dos valores cristãos contra o fracasso do ensino comunista que foi implementado no Brasil antes do fim da Guerra Fria. Que ele é, além de tudo, anticristão. Isso está escrito com papel da Câmara. Papel, assim, que a gente pagou. É timbrado mesmo. Então eu recomendo, e acho que a gente vai fazer uma live especialmente sobre isso. Daqui a algum tempo eu estou vendo quem eu vou convidar. Loucura, né? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Onde acha esse documento? Deixa eu ver. Faz o seguinte, eu posso postar para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Ele está no meu WhatsApp, esse é o problema. Eu tenho o PDF, eu posso postar esse PDF no site do Fluxo. E aí eu aviso no meu Instagram e no meu Twitter e tal, eu divulgo isso. Mas se vocês acham, Manifesto Bancada Evangélica, PDF e tal, tem em algum lugar. Se alguém puder procurar e divulgar o link, eu agradeço muito. Andrea Dipp, boa ideia. Andrea Dipp é uma convidada perfeita, eu já dei a dica do livro dela, tá até aqui. Pra quem não viu. Fez esse livro oportuno esse ano. Em nome de quem? Bancada Evangélica e o Projeto de Poder. Ela deve estar bem por dentro desse documento, bem mais que eu. Acho que a Andrea é uma ótima pessoa pra gente chamar, então eu vou convidá-la de repente para a próxima semana, depois do Boulos. Desculpa, gente, falei muito. Vamos ver. Vocês falam assim, gente. Vamos ver aqui. Esquisito, né? Eu tô meio confuso hoje, gente. Vou me desculpar com vocês. Bom, tem o Trump, tem o Bolsonaro, falei um pouco disso, né? Campanha full time. Ah, e tem uma outra coisa que eu lembrei. Só para encerrar esse assunto, que é importante de falar. Esses exércitos civis de pessoas que disputaram essa campanha, que não foi feita entre marqueteiros, mas entre nanoconexões, hiperconexão, melhor falando, que eu não vou me repetir, que protege os candidatos, esse ambiente ele foi se consolidando ao longo dos últimos anos, motivados pela mesmo processo que a gente já comentou em algumas outras lives aqui, que é através do antagonismo, né? Através, assim, você se define ideologicamente sendo o exato oposto de tudo que o outro lado é, né? Por isso que o feminismo acabou sendo fundido na cabeça de muita gente de direita como algo petista ou comunista, e as bicicletas foram para esse caminho, e o veganismo foi para esse caminho, e os quilombos, a luta antirracista e tal, porque tem muito a ver com esse imã, né? De que as pessoas vão se definindo pelo que o antagonista dela é, né? Você se repele todo. E teve alguns episódios no Brasil que, de acordo com os pesquisadores, com o ITS, com o Malini, as pessoas que estudaram esse processo mais a fundo, identificaram como centrais para a consolidação dessas redes e dessa campanha full time. Um deles foi o Queer Museu,
né, que foi a exposição do Santander em Curitiba, que gerou aquele negócio todo. Aquilo ali consolidou o Bolsonaro como um representante autêntico de uma identificação de pessoas que rejeitaram a. Ali estava o embrião do fake news todo da homofobia, do kit gay, do Jean Willis, dessas bobagens todas, mas foi ali que a homofobia brasileira ela se organizou, ou melhor falando, ela se justificou internamente diante de algo que assustou muitas pessoas, e isso consolidou uma rede muito forte do Bolsonaro, MBL e celulares. E depois a greve dos caminhoneiros, que se tornou de fato a estruturação muito intensa de redes de WhatsApp entranhadas no Brasil real, dentro do Brasil. E essas redes foram rapidamente capturadas pelo Bolsonaro. Houve algumas matérias, alguns estudos muito interessantes do papel do WhatsApp na greve, e eu tenho a sensação de que foi ali que um tronco informacional se organizou mesmo para estabelecer as bases dessa disputa de campanha full-time aí. E nos Estados Unidos, para voltar com a analogia que eu fiz no começo, que não é uma analogia, assim, pura e simplesmente, acho que é um processo idêntico que a gente vive, existem episódios muito semelhantes lá, que incendeiam a base do outro lado, justamente porque o nosso se une de maneira muito intensa. O nosso se confirma e risca no chão também através do antagonismo. Estou sendo prolixo já, né? O antipoliticamente correto que alguém colocou aqui no YouTube. É um pouco antipoliticamente correto mesmo, mas eu acho que esse é um termo que também mascara bastante. Acho que também é um jeito... É uma palavra eufemista para dizer do que o problema se trata, né? Vamos ver. O que mais, gente? O que mais a gente pode conversar hoje? Eu anotei tanta coisa, mas eu tô realmente com a cabeça um pouco confusa hoje. Eu tô me sentindo prolixo e girando em falso. Tô vendo as fotos dessa exposição que você mencionou, mas é Jacu evangélico, hein? Tá doido, total. Cara, tem muitos temas que isso toca, né? Eu tô tentando organizar um pouco melhor essas lives, então eu não vou entrar nos temas específicos, mas o avanço das igrejas evangélicas que estrutura boa parte disso vai ser um tema logo. Mas o que eu acho que... Onde eu acho que a fragilidade tá? Do lado de lá. Se a gente fizer o manual que eles esperam que a gente faça, o jogo deles está ganho. Se a gente só responder reativamente e indignadamente aos escândalos que eles nos oferecem de graça, essa coalizão se mantém intacta pela nossa presença do outro lado da rua. Enquanto houver o nosso campo xingando individualmente as pessoas, ridicularizando no microcosmo os eleitores, a base, o bolsonarista, a estética e tudo mais, nós seremos vistos também da mesma forma. Nós também seremos vistos como uma grande massa rival. E aí o Bolsonaro tá perdoado por qualquer deslize que esse cara cometa. Porque, novamente, qualquer admissão de autocrítica do outro lado representa fragilidade eleitoral, política. Aonde eu acho que a fragilidade está? E aí a gente vai ter que ser bem hábil para saber como comunicar isso, saber como usar isso a nosso favor. A fragilidade está nas inconsistências internas do outro lado. Entre eles se detestam também. Eles só não têm tempo para brigar entre eles porque eles nos odeiam mais. Mas assim, a coalizão teocrática ultra-evangélica, se ela for colocada de maneira desimpedida, sem a esquerda na frente dela, sem o véu da esquerda para deixar tudo turvo,
se ela for colocada frontalmente diante da direita econômica, ou se ela for colocada frontalmente diante de uma elite que apoia o Bolsonaro com outros interesses incompatíveis com os interesses evangélicos, se os militares foram colocados pelo que eles são diante dos ultraliberais econômicos e uma série de outras coisas, é internamente que eu acho que o governo Bolsonaro não se mantém, né? No fracasso 100% de certeza que será um fracasso na administração da segurança pública, na administração dos presídios, de uma série de coisas. Então eu insisto no meu ponto original das lives que a gente fez no primeiro turno, no segundo turno e tal. A coisa mais estratégica que o nosso campo tem a fazer é não responder automaticamente com os nossos instintos de identidade de esquerda e de identidade estética. É não se escandalizar com o que eles querem que a gente se escandalize e a gente ser hábil na exposição e tô muito gago. Na tradução das contradições internas deles. Internas. Então não se trata de gritar e falar isso aqui foi abuso de liberdade de imprensa, ou de direitos humanos, ou do direito fundamental da Constituição. É tentar provocar a contradição interna no bolsonarismo, que não é pequena, eu insisto nesse ponto, que a gente viu acontecendo entre o agrobusiness e o interesse geopolítico evangélico de Israel, desses alinhamentos automáticos, vai ser um desastre. O que a gente já viu de contradição interna do interesse das indústrias brasileiras em relação às áreas de livre comércio na América do Sul e a indisposição do Paulo Guedes de manter essas parcerias intactas, isso é uma contradição interna profunda. Eu acho que é nesse lugar que a gente vai ter que trabalhar. E outra, em vez de reagir com os termos que eles nos oferecem, talvez seja a gente nos traduzir um pouco melhor, de maneira mais positiva e não reativa a uma massa que eu acho que é o único campo conquistável ainda, e que lamentavelmente grande parte dele foi votar no Bolsonaro, mas não necessariamente é do Bolsonaro, e a gente não sabe pegar essa turma de volta. Que não é o arrependido, tá? É o desidentificado. São as pessoas que repelem as identidades políticas disponíveis, têm preocupações reais ou alucinatórias distintas das que estão oferecidas nos dois grandes campos. E nos últimos anos, o outro lado, o bolsonarismo, foi mais hábil em seduzir, desidentificado. Justamente porque nós éramos mais apegados do que eles. Agora talvez isso possa mudar, justamente porque eles são a situação. E porque eles vão dar muito vacilo que vai afetar a vida real das pessoas. E aí se trata assim, não tenho nenhuma estratégia, não tô pensando alto, mas a gente vai ter que ser extremamente frio, lúcido e agir de acordo com a situação e não com um plano definido de antecipação, não com a reafirmação da resistência, que eu acho cada vez mais um termo equivocado, mas vai ter que ser com a criação de espaços de acolhimento político para desidentificados, inclusive desidentificados dentro da própria esquerda, que não são poucas pessoas. Eu acho que é atrás desse campo que o Ciro está atrás, a Marina Silva está atrás, e acho que esse é o campo que, se tudo der certo, vai crescer muito de maneira organizada dentro da política institucional. O Molon pode representar isso, né? A gente vai ver o que vai acontecer. Faz sentido? Falei muito já também, né? E depois vai ser o PT, o Tom Calil tá falando, e depois vai ser o PT me fez votar nele. Já tá falando. Isso aí o pessoal já tá falando no primeiro turno. Eu tentei virar um monte de voto na rua e a turma falava, não vou perdoar o PT por me fazer votar no Bolsonaro. Isso aí já tá colocado. De novo, não vou me preocupar com o Minion arrependido. O argumento não pode ser hiperindividual na briga. Ele só pode ser hiperindividual quando você vê brecha.
Quando houver ponte de conversa. Se não há ponte de conversa, é melhor abandonar a treta. Porque essa treta está blindando o Bolsonaro de qualquer conversa e colocando a gente nesse estado ridículo de campanha full time. A Cel Vieira está falando, desculpa, mas a posição de resistência me representa. Cara, Cel, ela também me representa. Existe um papel de resistência real. Não estou diminuindo, não, tá? A palavra, ela funciona, mas o que não funciona é a gente... na minha opinião, tá? É a gente achar que resistência vai nos definir politicamente. Que a gente vai ser confirmado moralmente e coletivamente como parte de uma resistência a algo que a gente nem entendeu bem o que é. Então, em grande medida, a gente vai ter que resistir, de verdade. Resistir à depressão, resistir à repressão, resistir aos avanços e reacionários em cima da gente. Isso é verdade. Mas a minha questão é a seguinte: resistência, ela é uma palavra de quem está perdendo também. Ela é uma palavra de quem está sendo oprimido. E eu acho que a nossa principal função política nos próximos anos não vai ser resistir, vai ser construir, vai ser criar estruturas, léxico, forma de participação política e criar uma proposta de mundo para ser colocada no lugar desse. Que não pode se simplesmente resistir, porque a resistência, de alguma maneira, é o que esperam de nós. É o que esperam que a gente faça. É a gente ser a força antagonista que fortalece o outro lado também. Então eu não estou desmerecendo a ideia de resistência. Ela é parte do processo fundamental. Mas ela não pode ser o que nos define. A nossa identidade não pode ser definida moralmente ou nos confirmarmos como o lado certo da história, como a turma que tem o punho cerrado, entendeu? Nesse sentido, eu sou obrigado a discordar, mas posso e provavelmente estou bem errado também, então assim, tô só pensando alto. Isso, uma cartilha. A mídia ninja, diz o Arthur Ambrosio, está fazendo tudo o que você está criticando. Tá, pode ser. Eu acho que, gente, a mídia ninja, muita gente. Muita gente. A maioria das pessoas que eu amo está fazendo tudo que eu tô. Não é criticando, que eu tô preocupado. Que eu acho que a gente está se posicionando. E eu também tô sem alternativa, porque eu falo de criar, de ser diferente. Mas eu também sou fruto dessa mesma turma. Então, assim, a minha cabeça também funciona de maneira reativa e também me reafirmo. Né? Eu espero que o meu vídeo com o Steadily hoje tenha uma função de abertura de conversa, mas sinceramente, eu não sei se tem. Né? Eu não sei se a bandeira do MST, se o nome dele, se a defesa do MST, se mostrar um monte de gente com cara de esquerda fazendo compra numa feira do MST é parte da criação de algum respiro, de alguma brecha possível. O que eu estou fazendo lá, no fundo, é tentando esclarecer mais para eles não serem criminalizados. Então, assim, a minha crítica ela é fácil de fazer, no fundo. Eu admito isso. Porque eu não sei que proposta é essa. Eu não sei como despolariza a sociedade. Se eu soubesse isso, eu seria o gênio da Terra, porque acho que está todo mundo em busca disso. Eu só estou tentando oferecer um pouco de perspectiva para a gente não ser meramente reativo e a gente não ser instintivo, a gente tentar observar o máximo possível os nossos processos emotivos antes de postar, antes de falar, antes de reagir, antes de resistir. Porque quando a coisa fica urgente é que a gente precisa ter calma. Né? Gente, eu vou desligar aqui um segundo que está caindo o Instagram na primeira hora. Vocês já sabem como é que funciona. Volto em 30 segundos, menos até 20 segundinhos a gente já volta. Quem quiser repetir a dúvida, por favor, coloque novamente quando voltar.
Até já. Vamos ver. Oi, turma. Tô salvando aqui, tá? Senão perde o vídeo. Vocês estão bem aí? Voltando. Salve, salve, voltamos. Segunda parte da nossa transmissão de hoje, do boletim do fim do mundo, né? Enquanto isso eu vou lendo um pouco de YouTube aqui enquanto o turma do Instagram volta. Acho que vocês gostaram do vídeo do Stedley, né? Ah, que bom que vocês gostaram. Achei que vocês iam gostar mesmo, né? Mas eu acho que ele foi um vídeo didático e é isso que me interessou mais, né? De mostrar um pouco assim, ó, é mais simples, né? Estamos plantando comida orgânica, tem uma feira, a comida é barata. Gente, acho que tá aumentando a nossa audiência, então tem muito comentário, eu fico perdido, acabo não lendo nada. Oi, turma do Instagram. Alguém quer me eliminar? Como assim? O Tom Calil tá falando aqui. Como assim, Tom? Porque assim, gente, a gente tá no modo maratona, né? A gente não tá no modo boxe. A gente não tá na briga mais. A gente tá no modo fundo. Corrida de fundo total. Cara, tu viu que está acontecendo tu viu que está acontecendo um levante em várias cidades americanas contra o Donald Trump, agora na rua? Vi. Tô acompanhando intensamente a política dos Estados Unidos. Eu tô me sentindo até mais informado sobre os Estados Unidos nos últimos dias do que o Brasil. Eu gosto muito de política americana e depois que o Bolsonaro ganhou, a coisa é tão deprimente, tão chulé, e eu tô tão envolvido pessoalmente como cidadão que eu tô meio vendo a política americana quase como uma série ela fica mais interessante porque eu tô distanciado. Mas porque também lá é uma vanguarda, assim como o Bolsonaro é uma vanguarda. Agora, algo que eu esqueci de falar e eu acho muito interessante, eu descobri isso ontem. O convidado de ontem, que eu ia chamar para uma live, mas preferiu não fazer porque ele estava muito justamente exausto, era o Ronaldo Lemos, que para quem não conhece, é um advogado, dos grandes ativistas e especialistas de direito da internet no Brasil, um dos caras centrais na redação e na defesa do Marco Civil da internet e fundador do Instituto de Tecnologia e Sociedade. E ele jantou aqui em casa ontem. E a gente conversou de várias dessas coisas que que eu estou conversando hoje e tal. E uma coisa que eu não sabia, e para vocês terem uma ideia de como mesmo as minhas ideias, que eu considero muito criativas e inteligentes, elas são reativas e idiotas. Por exemplo, uma das ideias que eu tinha, eu vou chegar no meu ponto, mas uma das ideias que eu tinha e que eu falei com a Suzy, a gente estava super animado para fazer isso, era um coletivo de tradutores, tô tão gago hoje, de tradutores das falas do Bolsonaro em tempo real. Ou seja, a gente pega o que o Bolsonaro falou hoje, transforma em inglês, bota em espanhol, põe no canal e espalha, espalha, espalha. Para o mundo ver o Bolsonaro, o vexame aumenta e a gente vai criando, ao longo dos meses, dos anos, nessa maratona que eu estou insistindo, uma massa de ridículo planetário em cima do Bolsonaro. Todo mundo achou a ideia boa, certo? Sensacional, eu também achei a ideia ótima. Tem voluntários para fazer isso, maravilha. Sabe o que eu descobri ontem com o Ronaldo Lemos? Eu não sabia disso. Sabe quem está fazendo isso? A alt-right dos Estados Unidos. O Bolsonaro já está nos Estados Unidos, já tem camiseta dele, e eles estão vendo ele como o real deal, como o mais que o Donald Trump, como o cara. Eles estão traduzindo os discursos mais brutais, mais racistas, mais machistas, mais escrotos do Bolsonaro
e espalhando nas suas redes de alt-right, de supremacia branca, da base do Donald Trump, como o cara que mais que o Donald Trump fala as verdades, faz a arma, fala que tem que matar mesmo e tal. E eles já estão chamando o Bolsonaro nos Estados Unidos de mito, de myth. Entendeu? Em inglês. Ele já virou uma vanguarda política nos Estados Unidos. Então, pela primeira vez, o Brasil pode ser uma ameaça política como ícone, como influência nos Estados Unidos. Então, assim, a minha ideia, que eu achei que era despolarizante, criativa, e era além da resistência e tal, não sei o quê, ela pode ser um tiro no pé, porque ele está funcionando como esse cara. E é nesse lugar que eu estou insistindo no meu ponto. Como a briga é entre pessoas, e não entre campos, então entre partidos, organizações, esse personagem funciona, cara. Esse personagem do cara que escancara tudo, que xinga, que ofende as pessoas que o outro campo odeia, né? É o troll mesmo. Então, a identidade política ela é construída através da ofensa alheia. Então, o Bolsonaro tá virando um mito nos Estados Unidos. Vejam vocês, cara. Vejam vocês. E parece que na Argentina também já está aparecendo um monte de gente, porque na Argentina a ditadura militar é muito mais tabu do que pra gente. Na Argentina teve uma comissão da verdade séria, responsabilização, escracho, a coisa lá é tabu. Não é mais. Porque como o Bolsonaro se tornou esse cara, ele autorizou os primeiros ícones midiáticos de YouTube e tal, não sei o que, a começarem a falar que não houve ditadura na Argentina, que não foi bem assim, que estavam protegendo dos comunistas sim e tal. Então, assim, tem uma coisa muito assustadora que o Bolsonaro ele é uma vanguarda mesmo, né? O pão com requeijão, o morebug, o mito, a baixa resolução, essas coisas todas, elas apontam para uma vanguarda que a gente fica chocado, mas a gente vai precisar esfriar nossa cabeça, engolir o choque e saber como responder a isso de maneira mais assim, não sei, cara, lúcida possível? Não sei se lúcida é a resposta. Tô pensando alto aqui, gente. Oi, Petra, tudo bem? Bruno, a neurolinguística diz o contrário, que quanto mais divulgamos o discurso do Bolsonaro, só vai dar força ao seu discurso de ódio. O cérebro não responde ao não. Pode ser. Pode ser. Então é até uma insistência que eu tenho, e eu vou me disciplinar um pouco para nossas lives mudarem um pouco de assunto a partir da próxima já. Eu sei que é difícil, mas eu disse isso numa outra live e eu vou insistir. Já basta o Bolsonaro ser o presidente do nosso Brasil. Ele não pode ser o presidente da nossa cabeça também. A gente vai ter que mudar um pouco de assunto. A gente vai ter que saber falar sobre outras coisas ou traduzir o bolsonarismo sem colocar ele como central. Eu não sei, eu posso estar me contradizendo já. Né? E aí, Petra, quanto tempo que a gente não se vê, né? O anti-intelectualismo de esquerda. Tem as nossas terapias, né, gente? Bater de frente com o Bolsonaro, pergunta o Leandro HBL, no mesmo nível de merda? Você disse isso outro dia, né, Leandro? Que a gente tinha que xingar ele, chamar ele de covarde mesmo e tal. Eu acho que não tem resposta, acho que ninguém tem resposta, né? A gente é a cobaia de um experimento em andamento. Esse é o problema. E tudo está sendo tentado ao mesmo tempo, o que é um problema. Porque a gente não consegue ter um controle de fato, a gente não consegue testar hipóteses. Que de algum jeito era possível num ambiente mais normal de instituições e mediações. Né? Quando havia menos instituições que mediavam quase toda a conversa política do mundo, os partidos, a imprensa, as instituições, os sindicatos, as organizações econômicas e tudo mais, as hipóteses e os testes eram feitos dentro dessas caixas, né? Tem o marqueteiro, tem o cara e tal.
agora são propriedades emergentes de uma conversa de enxame, uma conversa coletiva. Então a gente simplesmente não sabe o que está funcionando. A gente não sabe o que está funcionando. Porque o resultado ele vem em tempo real. Né? Ele vem em tempo real das múltiplas formas de experimentação e de conversa. Então é um processo que a gente só vai entender no futuro mesmo. Quando a gente tiver distanciamento e tal. E a gente está implicado emocionalmente nisso também. O Safat ele tá puto. O Safat ele tá com certeza tá puto. Cara, eu acho que falta YouTube de esquerda. Todo mundo tem falado isso, né? Me recomendaram algumas pessoas que têm feito um trabalho bom. Eu confesso que eu não acompanho muito. Acho que tá aparecendo algumas pessoas que estão fazendo, né? Eu acho que sim, mas eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que isso é um território tão fértil para a radicalização da burrice, a superficialização do discurso e a cristalização de identidade, que eu acho que a melhor coisa que podia acontecer é uma redução do uso de YouTube e não da disputa do YouTube por youtubers mais progressistas, porque eu acho que no fundo, não é uma questão de progressistas versus direitistas, porque o outro lado não é exatamente conservador ou liberal. O outro lado, ele tá jogando sujo, ele tá mentindo, ele tá criando narrativas alucinatórias de país. Porque o filósofo dos caras não é a escola de Chicago, entendeu? Não é o John Stuart Mill, não é o Milton Friedman, é o Olavo de Carvalho. Entendeu? Que nem filósofo é. Ele é um pirado. Então eu temo que o youtuber de esquerda não vá funcionar tão bem, porque no que eu imagino de um YouTube de esquerda seria o equivalente de um youtuber que é liberal e honesto. Mas os liberais e honestos, eu não acho que eles são os hits de YouTube. Não são eles que estão radicalizando as pessoas. E eu não quero ver um youtuber de esquerda desonesto. Eu não quero ver alguém fazendo um jogo de fake news, de desinformação, de cristalização de identidade alucinatória em torno de um Brasil que não existe, seja ele a partir da perspectiva de esquerda. Então, assim, o que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer, entendeu? Então, youtuber de esquerda eu acho ótimo que tenha mais material e as pessoas que estão em busca de informação possam ver pontos de vista diferentes e tal. Mas a gente pode comparar mais uma vez com os Estados Unidos, né? Que esse discurso, essa coisa está acontecendo mais e tem muito material de alta qualidade de YouTube, de esquerda, de progressistas e tudo mais. Cara, o número de views não se compara. Você põe o conteúdo mais denso, mais honesto, mais crítico de qualquer campo ideológico que seja, ele dificilmente vira um hit, né? Do nível que a gente está acostumado a ver, né? Olavo de Carvalho, por exemplo, nosso possível embaixador. Vamos ver. Eu acho, assim, faz sentido? Deixa eu ver. Primeiro sim. Não. É pra gente mesmo, não pra competir com o Nando Moura, tá? O Renato G. Lopes falando. Não, aí tudo bem. Se é pra não competir com o Nando Moura e com a MBL, eu tô dentraço. Mas aí. Aí tem. Aí eu esqueço os nomes das pessoas. Tem aquela menina que fala que é legal, né? Que eu ainda nunca vi. Foi o Ronaldo Lemos que me indicou. Muita gente pediu pra eu chamar ela pra uma conversa. Parece que ela é de Brasília, fala de veganismo, de esquerda, e ela tem uma estética youtuber, né? Explica o que é socialismo para as pessoas e tal. Eu tô interessado em assistir o canal dela. O 13 o Sabrina Fernandes, exatamente. É legal? Vocês gostam do canal dela? Adoro a Sabrina, que legal. Eu vou convidar ela para uma. Vamos ver se eu tô com moral com ela. Tese 11, exatamente. Caio Almendra, Gustavo Gindra. O Gustavo Gindra é ótimo, né? Gustavo Gindra
Eu adoro as análises dele. Tem muita gente legal na esquerda pensando, né, gente? Isso aí não é falta de pensamento crítico, não é por falta de pensamento crítico que a esquerda tá definhada, né? É por falta de estratégia de conquista de mentes e corações, né? Que infelizmente não está no campo intelectual. No fundo, nunca esteve. Sempre esteve no campo estético e cultural e emocional, que eu acho que é onde a gente está falhando. Mas tem um outro problema, né? O atual estado do mundo, essa onda global, é de gente que soube aproveitar muito bem a disfuncionalidade da hiperconectividade dessas plataformas proprietárias, privadas, que estabeleceram um tipo de conversa muito fértil para desinformação. Mas outra é que o mundo está muito perigoso. Né? O mundo, a estrutura política e econômica não está dando conta mais dos anseios, das ansiedades, dos medos, da esperança das pessoas. E com medo, com insegurança, com desinformação e diante de complexidade, de falta de respostas convincentes, as pessoas se voltam naturalmente, instintivamente para medo, para tribalismo, para fechamento. E isso é de direita, assim, sei lá se é de direita, mas isso tende a entregar mais energia política para demagogos, fascistas e esse tipo de gente que a gente está vendo exatamente crescer. O Anticast, estou falando aqui, o Ivan do Anticast, o Anticast é muito legal também. Tem muita gente aqui. Bom, que bom, gente, vocês estão dando 1000 dicas. Vamos fazer o seguinte, eu vou responder mais uma pergunta ou duas e aí depois eu queria comentar um pouco sobre algo que a gente pode começar a fazer junto. Porque eu acho que essas lives, o ideal seria evoluir para além delas. Porque eu acho que com algum tempo, se ela se mantiver nesse formato, ela pode ser simplesmente eu falando o que eu acho sobre tudo, e isso há de ser desinteressante para todo mundo e para mim também. Mas eu quero que essas conversas elas possam virar experimentos de comunicação e experimentos de conexão entre essa comunidade melhores do que os comentários que eu tenho para ler uma vez ou duas por semana. Então depois eu vou comentar um pouco de algumas ideias que eu tive, de fóruns que a gente pode estabelecer, de mailing, de canais de WhatsApp, de uma série de outras coisas. Mas aí eu vou falar um pouco disso. E fazer o meu jabazinho também do apoio ao Fluxo. Vou ter que repetir o jabá do começo e falar sobre o clube de vantagens que você pode ganhar, entrar caso você se torne um apoiador dessas transmissões da nossa produção. Leandro HBL. Surgirá um novo partido de esquerda ou um movimento anti-reacionários? Essas plataformas farão vista grossa aos reacionários culturais? Eu não sei se surgirá um novo partido de esquerda. Eu não sei se é o caso de um novo partido de esquerda. O que eu acho que é mais importante é um novo processo de incidência partidária de esquerda. Eu gostaria muito de ver a sociedade civil criando algum tipo de institucionalidade ou ensaio de institucionalidade para demandar dos partidos de esquerda a realização de prévias, de abertura à sociedade civil não filiada, a submissão de parte da autonomia dos partidos a instituições da sociedade dispostas a ajudar na construção de candidaturas e programas e processos e tal. Isso eu acho que seria muito interessante e acho que seria mais interessante do que uma reação ao reacionarismo, que é o reacionário do reacionário. Que eu insisto, seria oferecer um processo para ser colocado no lugar de um processo caduco. Porque o processo do Bolsonaro, ele é de vanguarda no sentido estético e informacional, mas ele é podre do sentido democrático e de participação. Os bolsonaristas não têm forma de participação no governo a não ser na defesa do governo nas redes sociais. Mas não existe democratização possível no bolsonarismo. Existe movimento de massa, existe violência, existe uma série de coisas. Minions. O que eu acho que a gente precisa criar não é um partido novo, mas uma forma de incidência partidária nova. E eu não sei como fazer isso. Não sei.
Um fórum acho mais interessante do que app de conversa, né? Alguém tá falando aqui, com certeza é mais interessante. Gente, vocês estão divulgando o canal aqui, né? Obrigado, gente, para quem tá divulgando o link de apoio ao fluxo. Então, Renato, tá falando aqui, fórum com esse tanto de gente vira uma loucura. Eu sei. Na verdade, eu não vou sugerir alguma coisa específica, porque eu sou péssimo de organização digital. Meu site é uma zona, eu que faço, eu não sei fazer, eu não sei responder e-mail em grupo, eu fico todo confuso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem muita demanda já, eu estou recebendo muita mensagem de pessoas que estão a fim de organizar as dicas de livros e leituras e filmes. E que elas não partam só de mim, porque vocês têm ótimas dicas e livros e vocês estão conversando já entre si. Eu sei que já tem um grupo de WhatsApp que deve ser. Eu tenho muita curiosidade de saber o que acontece lá, mas um grupo de WhatsApp grande de pessoas que assistem às nossas lives e tal. Então eu estou ensaiando, mas a minha sugestão vai ser: amanhã eu vou mandar o primeiro e-mail, newsletter, para os apoiadores do Fluxo, que já é uma comunidade de mais de 400 pessoas que já apoiam essas transmissões. Mais de 400 pessoas, não é pouco. O mailing não vai ser aberto para todo mundo ter o e-mail de todo mundo, porque eu não sou louco, vai ser uma newsletter mesmo. Mas eu vou sugerir a quem quiser fazer parte de grupos diferentes, entendeu? E separar, talvez em fóruns diferentes ou coisas do tipo. E a gente vê que resultado dá. Outra coisa, e eu queria pedir ajuda, se alguém que está assistindo essa live estiver disposto a me ajudar nisso, alguém que seja bom de arquitetura da informação. Um bom programador, algum bibliotecário, alguém que saiba mexer nesse tipo de coisa, porque eu quero reformar completamente o site do Fluxo para ele poder ser um organizador melhor dos fluxos de conversas coletivas que a gente consegue oferecer. Então, em vez de só o meu site onde eu deposito os vídeos e as lives e os textos que eu eventualmente faça, que a gente possa criar áreas nele que seja de fato um fluxo. Que a gente possa criar uma rede de conversa, de produção de conteúdo de quem está a fim de produzir. Não sei se ele vai ser livre, se fazer um cadastro, não sei como é que vai funcionar isso. Mas eu queria ter reuniões sobre isso com quem for bom disso, com quem tiver ideia, já participou de fóruns que funcionam, que me procure, manda e-mail, me manda uma mensagem, eu tento responder, e a gente marca um papo, faz um Skype, alguma coisa, e vê o que dá para fazer. Então, assim, eu tô querendo abrir o site do Fluxo para ele começar a ser vivo e rico com a comunidade de quem lê o Fluxo. Porque eu acho que um dos problemas maiores da imprensa que a gente tem é a caixa de comentário. Eu prefiro não ter caixa de comentário e ser vertical, ou evoluir o comentário para um envolvimento real com a audiência. E aí não é livre, mas assim, qual é o processo, como é que se cadastra, que tipo de conversa é possível ter, como essas conversas podem acontecer, retomar o potencial da web como organização de conversa de uma outra forma. Tudo em aberto, é só uma intenção minha. Tem alguém perguntando aqui, como entrar no grupo de WhatsApp? Eu sei que quem organiza o grupo de WhatsApp é uma turma do Instagram. E o meu Instagram, eu vou colocar aqui para vocês, é o mais fácil possível, é @torturra. Tá lá. Então, o meu Instagram, vou colocar meu Instagram. @torturra. Tá bom? Vocês me seguem, vocês podem... enfim, eu vou descobrir quem faz, eu vou anunciar no meu stories, algum jeito eu vou conectar vocês, tá bom? O Telegram é mais confiável, vocês acham? O Telegram é russo, né, turma? Você não pode também assim achar que é tão seguro assim. Eu desconfio muito de coisa russa. O Slack, eu já usei muito Slack. Tá bom? Então é isso. Eu já acho que assim, se crescer muito um grupo de WhatsApp, vai ser uma zona também. Eu não faço parte desse grupo de WhatsApp. Eu acho melhor não fazer. Porque aí as pessoas conversam entre elas e não precisam conversar comigo de novo.
Tá bom? Vamos seguir essa conversa numa próxima live, porque eu também tô vago hoje. Outro assunto que eu queria levantar com vocês sobre a nossa comunidade são os newsletters. Então, assim, e o apoio. Vou fazer o jabá. Vou ser obrigado. Vou tentar ser breve. Para quem não sabe, para quem está vendo agora pela primeira vez ou poucas vezes e não sabe muito bem o que está acontecendo, eu abri uma campanha de assinatura voluntária, obviamente, para a realização dessas transmissões e da ampliação da produção de vídeos e conteúdo do Fluxo. Hoje eu já instalei um microfone novo, semana que vem teremos uma câmera nova, teremos o Boulos para conversar aqui. Hoje eu trabalhei o dia inteiro na organização de conteúdo, nos áudios, em podcast, vou fazer isso durante o fim de semana inteiro, graças ao apoio de vocês. Se não fosse remunerado, eu não teria condição de fazer isso e nem o estímulo. Essa campanha segue com metas diferentes, né? A gente está quase batendo a penúltima meta do começo, vão ter novas metas depois, né? Que vai organizar bem mais o conteúdo e eu vou poder dispensar uma série de freelas de trabalhos que eu sou obrigado a fazer e me dedicar quase que exclusivamente aos conteúdos disso daqui. Então a gente vai editar os vídeos, entregar as coisas, ter tempo de responder as mensagens e organizar fóruns. A partir de R$5 você já entra no mailing, então você apoia e recebe um e-mail quinzenal e que logo deve se tornar semanal se a gente bater a próxima meta. Vai ser uma vez por semana. A partir de R$10, é isso que eu queria falar com vocês. A partir de R$10, a partir do mês que vem, e a partir de R$10, todo apoiador do Fluxo vai ter descontos no catálogo inteiro da editora Boitempo. A gente está fazendo uma parceria. É uma editora que eu gosto muito, produz livros interessantíssimos, super importantes de estar em catálogo, principalmente no Bolsonaristão, que é literatura muito bem editada, muito bem feita, de esquerda, acadêmica, contemporânea e reflexões muito importantes sobre várias das coisas que a gente tenta discutir aqui superficialmente. Essas obras da Boitempo em geral entram bem fundo. Mas todo o catálogo da Boitempo terá desconto para apoiadores a partir de R$10 do Fluxo, das nossas lives. E então significa, se você comprar um livro por mês da Boitempo, você já zerou o seu apoio. É quase como se fosse de graça, porque você teve um desconto legal. Aí acho que vai ser 15%, 10%, alguma coisa assim. Mas hoje, para todo mundo, não só para apoiadores, então hoje eu vou divulgar abertamente para vocês, a Boitempo ofereceu generosamente 30% de desconto para todo mundo que assiste essas nossas transmissões adquirir esse livro, que é a minha primeira dica de hoje. E eu avisei a Boitempo, então eu vou esclarecer para vocês aqui. Eu não estou ganhando dinheiro da Boitempo. Eles não estão me patrocinando, não é a ideia. A minha ideia é que eu viva, assim, que eu profissionalize as nossas transmissões através do apoio do público mesmo, para não ter um departamento comercial, para não ter que defender a Boitempo, nem receber grana para promover coisas que eu acredito de fato. Então, antes de fazer a minha dica, eu aviso que essa seria uma dica que eu falaria de toda forma, porque eu li este livro daqui e seria uma das dicas minhas. Então, a parceria que a gente tem, antes de mais nada, é afinidade. E outra é que eles querem ajudar o Fluxo a conseguir mais grana através dos assinantes. Por isso, eles generosamente ofereceram desconto ao público e não grana a mim. Então, acho que é uma parceria bom para todo mundo. O público ganha, eu ganho mais assinantes, vocês compram bons livros e a Boitempo vende. Esse livro eu li quando ele saiu em inglês. Eu nem sabia que a Boitempo tinha editado. Eu descobri isso na nossa reunião. É da Michelle Alexander, chama A Nova Segregação.
nos Estados Unidos, ele fez muito barulho, esse livro daqui. E de maneira muito ignorante, eu lamentava que esse livro não tinha sido traduzido. E ele foi. Falha minha não saber, mas estranho que não repercutiu o suficiente para chegar até mim, que sou super interessado. Esse livro mudou absolutamente a conversa nos Estados Unidos, em grande medida porque ele caiu como uma luva na conversa que o Black Lives Matter abriu nos Estados Unidos, mas que é uma construção muito bem feita, uma análise antropológica, histórica, estatística, escrita de maneira muito articulada por essa pesquisadora de como o encarceramento em massa, basicamente expresso na guerra às drogas, se tornou o substituto prático, ideológico, político, de afirmação de identidade branca nos Estados Unidos, o substituto da lei de segregação que vigorou nos Estados Unidos até a luta do Martin Luther King, que é o Jim Crow, que no Brasil não se traduziu como a nova segregação, mas que era a lei de apartheid que existia nos Estados Unidos, em muitos estados americanos, que suprimia voto, que impedia que frequentasse os mesmos espaços de brancos, que matava e tal. Por sua vez, o Jim Crow e a segregação foi um substituto à escravidão. E o argumento que ela faz é: o sistema de justiça criminal, o racismo estrutural policial e, sobretudo, a guerra às drogas foi o substituto equivalente à segregação institucional que existia antes. Então, na medida em que politicamente se avançou, se reconheceu que o racismo não era mais tolerável dentro da letra da própria lei, a lei deu o seu jeitinho e continuou super encarcerando. Esse livro ele foi uma tomada de consciência muito forte do movimento negro contemporâneo, se tornou uma leitura meio que obrigatória. E acho que no Brasil ele toma um contorno muito mais importante, muito mais trágico, porque o racismo brasileiro ele se expressa de maneira bem mais violenta do que nos Estados Unidos. A polícia que mata muito mais negros e tudo mais. E a guerra às drogas aqui é uma guerra mesmo, né? Não é a War on Drugs dos Estados Unidos, que tem as gangues, tem superencarceramento, tem prisão aqui. Aqui é armamento pesado. E no governo Bolsonaro, Witzel, Dória, Moro, Ratinho Júnior, isso vai se intensificar. Esse livro que saiu no começo do ano se torna mais importante da gente entender, estudar, e a boa nova é que muito provavelmente a Michelle vem para o Brasil em breve. Está se armando uma viagem dela e um ciclo de palestras e debates e tal, provavelmente para o começo do ano que vem. E assim que eu souber, eu dou notícias para vocês. Vou tentar uma entrevista pelo Fluxo. Então, repetindo, Michelle Alexander, A Nova Segregação. Para quem está assistindo, vocês podem entrar no site da Boitempo e vocês usem o seguinte cupom, tá? Vai ter cupom e desconto e tal. Eu vou escrever aqui. O código é Fluxo ANS. Esse é o cupom. Eu vou escrever aqui, ó. Cupom. O código ou cupom é isso aqui, ó. Fluxo ANS. Tá? Eu vou escrever aqui, ó. O cupom é Fluxo ANS. O ANS, naturalmente, são as iniciais desse livro, A Nova Segregação, de Michelle Alexander. Naturalmente, no site da editora Boitempo. É lá que vocês vão obter. E esse desconto ele será válido até o domingo da próxima semana. Então vocês têm 9 dias, 10 dias para comprar. Tá bom? No site da Boitempo com 30% de desconto. Não é pouca coisa. Para todo mundo que vê, todo mundo que está assistindo essa live. Não precisa nem ser apoiador do Fluxo. Legal, né? Que mais, gente? Massa, né? Eu fiquei feliz que a Boitempo ofereceu esse apoio. Achei um jeito bem... o Olga tá falando. Ela ficou conhecida por causa do documentário 13, a 13ª emenda.
do Netflix, né? Um documentário muito importante de ser visto também, que fala sobre isso. Ele é uma tradução. Ele foi realizado depois desse livro. E acho que a Michelle Alexander hoje é uma das principais palestrantes, falou em todos os veículos americanos, vocês vão achar palestras delas ou entrevistas incríveis. Ela é ótima, né? E acho que se ela vier para o Brasil ano que vem, ela virá junto com o Carl Hart, que é outro cara que tem vindo para o Brasil e produziu livros também muito interessantes sobre o assunto. O principal dele que tem no Brasil chama Um Preço Muito Alto, da editora Zahar. Um livro que eu recomendo muito também. Legal, né, gente? Qual documentário? 13ª emenda. Então fica de dica também de hoje. Vamos começar a dar nossas dicas. Para quem não viu, Netflix, 13ª emenda. 13th Amendment. Ele é um documentário, ele é bem... Ele tem uma forma bem básica, né? É uma série de entrevistas que voltam, né? São muitas pessoas falaram e elas vão se alternando, construindo um discurso que diz isso, que o superencarceramento, o sistema de justiça criminal nos Estados Unidos foi a grande reestruturação do racismo nos Estados Unidos. E acho que para quem acompanha o problema brasileiro, ver a tradução americana é até triste, porque por mais grave que seja lá, aqui ele se expressa de maneira mais numericamente mais trágica, estatisticamente mais trágica, estruturalmente mais difícil de resolver, porque o Brasil às vezes é tão racista, que ele não reconhece nem que existe. Os racistas nem sabem, percebem, né? Então é uma coisa bem louca mesmo. Mas o documentário é bom e o livro é muito interessante também. O problema basilar, a Lea tá falando aqui, eu também acho. Acho assim, a solução a coisa muito, muito mal abolida no Brasil, muito mal resolvida no Brasil, é o pecado, o trauma, tudo original. Assim, a gente precisa resolver isso. E isso não se resolve, né, de uma hora para outra. São 388 anos de escravidão institucional e depois não vamos dizer que ela foi abolida, assim, porque a coisa continuou sendo muito segregada política, econômica e culturalmente. Vamos dar mais umas dicas, gente? O cupom aparece como inválido. Vocês já foram comprar isso? Desculpa, gente, eu não testei. Eu posso fazer uma queixa lá, gente. O cupom aparece como inválido. A Eliane tá falando. Caramba, todo mundo foi comprar e deu inválido. Que merda, eu não testei. Faz o seguinte, gente. Faz o seguinte. Eu vou testar, eu vou esclarecer. E aí eu boto no meu Twitter, no meu Facebook e no... Putz, mas aí não vai ser pra quem viu a live, né? Eu não sei como é que eu vou resolver isso. Eu vou colocar no Stories, tá? E quem... Faz o seguinte, vocês podem me escrever. Me escrevam. Vocês podem me escrever no Twitter, no Facebook ou no Instagram. E eu, pra quem quiser comprar de fato, eu mando a solução do problema pra vocês. Tá bom? Desculpa, gente. Eu mesmo já tenho o livro, eu não testei o cupom. Mas eles me mandaram ontem com esse código fluxo ANS. Vocês testaram em caixa baixa, em minúscula, enfim. A gente já discute isso, tá bom? Que pena, porque, porra, eu tava animadíssimo que vocês comprassem um monte de livro hoje já. Provar o meu poder de... como é que chama isso? Não é jabá, não é jabá porque não é jabá isso aqui. Isso aqui é recomendação mesmo. Tá bom, gente? Deu ruim, né?
eu tenho mais dicas para vocês. Então eu já dei essa primeira dica, que é bem importante, mas eu queria dar uma dica de um livro que, na verdade, não é de um livro, é de um autor, que acho que tem muito a ver com o começo da nossa conversa, que é essa campanha full time, a desinformação, a incapacidade de reestabelecer uma realidade comum de identidades, não sei o quê. Eu acho que naturalmente a gente é jogado um pouco pro campo da ficção científica, né? Dos romances. Eu tô querendo voltar a indicar um pouco mais de ficção, que eu acho que a não ficção também tá endurecendo um pouco a nossa cabeça. Mas nosso querido Philip K. Dick. Eu já falei dele em algumas lives do primeiro turno, quando a gente falou um pouco sobre o Orwell, sobre o Aldous Huxley, que são as nossas grandes duas referências de ficção distopia do futuro, né? O Orwell com a nova língua, com o totalitarismo, com a opressão de léxico e de militarismo, né? E o Huxley com a distopia técnica do esfriamento da humanidade, da industrialização, da reprodução humana, de uma coisa fria, desumanizada, mas ao mesmo tempo estável e feliz, meio assustadora, meio asséptica, né? Mas eu acho que um autor que mais acertou o nosso atual ambiente e previu bem as coisas é o querido Philip K. Dick, né? O autor de alta produtividade, muitos romances dele. E por que eu acho que ele é o cara que acertou mais na sua versão distópica? Não é um romance especificamente, não é que ele pintou um cenário, mas ele permeou toda a sua obra pelo fato de que o futuro, graças à tecnologia e à hiperindividualização, a ficção científica dele intuía um mundo onde o futuro ia ser definido pela incapacidade de saber o que é real. Então, definir a realidade, o clima de paranoia, de conspiração, de alucinação, ele permeia vários livros. O que é sintético, o que não é, o que é fake, o que não é. Então, mais do que um livro especificamente dele, eu recomendo que vocês procurem o que mais possa interessar vocês, do Philip K. Dick. Esse aqui é um livro que é uma coleção que tem vários romances dele, né? Então reeditaram nessa Biblioteca da América, que é uma boa coleção para quem gosta de romancistas americanos, que eles publicaram todos os romances do Philip K. Dick em vários desses. Nesse aqui tem 3 grandes clássicos dele, que é O Homem do Castelo Alto, que hoje é uma série da Amazon, mas que a série já não tem nada a ver com o livro, no fundo, é baseado nele, né? Que é o The Man in the High... O Homem do Castelo Alto, The Man in the High Castle. As 3 Estigmatas de Palmer Eldritch e Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o livro que deu origem a Blade Runner. E o livro também é muito diferente de Blade Runner. O livro tem mais a ver com essa questão de não saber o que é real do que com a trama expressa magistralmente no filme dos anos 80, no clássico do... Então eu recomendo muito. No Brasil, ela é editada pela Aleph. Eu acho que é a Aleph que faz a coleção do Philip K. Dick. Tem muitos livros. Eu recomendo o Blade Runner, né? O Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Ponto de interrogação. Queria muito recomendar esse livro. E um que eu também vou repetir, mas porque no começo das nossas lives eu falava meio por alto e tal. Esse é um dos livros que tinha que ser traduzido, mas para quem lê em inglês é fácil encontrar até em PDF. E talvez tenha a versão em espanhol. Mas é The True Believer. Tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. Que é de um cara muito interessante chamado Eric Hoffer. E é Pensamentos sobre a Natureza de Movimentos de Massa. É um livro muito simples. Para quem lê em inglês, ele é bico mesmo de ler. E é tudo muito curto, assim, ó. Tem tudo parágrafos e tal. E ele vai item por item dizendo quais são as características do movimento de massa para uma formação de uma massa acrítica. De aonde que nas emoções toca, aonde que a pessoa
Ele é estranho esse livro, porque ele não foi escrito por um acadêmico, nem por um sociólogo, não é um psicólogo. Ele é um cara muito inteligente, um observador que trabalhava no Porto. Ele era um intelectual autodidata. E ele viu a ascensão de vários movimentos de massa na primeira metade do século XX e decidiu sistematizar o que ele aprendeu observando e vendo as pessoas. Então, ele é um cara pensando alto de maneira muito organizada e sem muito juízo de valor. E ele fala sobre o pobre, sobre o rico, sobre o medo, sobre a aliança, sobre estética, sobre uma série de coisas. E isso aqui, gente, explica. Não é que explica, ele organiza o pensamento sobre o movimento de massa. Então eu recomendo muito. Tá bom? O nome desse livro é The True Believer, do Eric Hoffer. Eu acho que não tem em português, mas eu confesso que eu não pesquisei. Então, Eric Hoffer, The True Believer. Eu recomendo muito esse livro daqui. Tá bom? E acho que são esses 2 livros que eu queria recomendar, porque eu não vou recomendar mais de 3 livros por live, porque ninguém dá conta, né? Mas eu tô recomendando filmes, que o pessoal tá me pedindo para recomendar mais filmes. Então hoje, porque vai ser a última live da semana, que amanhã eu viajo e no fim de semana não estarei aqui, eu vou dar 2 filmes que dá pra ver 2 filmes no final de semana fácil, né? Então, o primeiro eu não tenho em DVD, então eu não vou mostrar. Mas ele é um clássico, na minha opinião, eu acho que se não é o melhor roteiro já escrito, é um dos melhores roteiros já escrito, que é o Network, Rede de Intrigas em português, do Sidney Lumet, um filme dos anos 70. Eu não vou dar spoiler, mas se a gente está falando de desinformação, mídia, campanha full-time, imprensa, Donald Trump, não sei o que esse filme fez, caricaturizando a contracultura de esquerda, a mídia de massa, a transformação da mídia numa caça louca por audiência, os jornalistas dinossauros virando velhos e uma nova geração aparecendo na TV, é um dos filmes mais atuais possíveis de alguém ver e é dos anos 70, do grande Sidney Lumet, com a Faye Dunaway, num papel maravilhoso. Os atores estão brilhantes, o texto é fenomenal e tem uma cena de um executivo de TV, do dono do canal de TV, fazendo um discurso sobre dinheiro e o capitalismo, que é uma das obras-primas do cinema para sempre. Network, Rede de Intrigas. Acho que não tem no Netflix. Dá pra comprar, quem sabe baixa. Dá pra comprar na Apple Store, dá pra comprar, que eu já aluguei lá. Network, Rede de Intrigas. E outro que eu quero muito recomendar para vocês é um filme brasileiro. É duro assistir, mas é uma das obras-primas brasileiras, que é Iracema, uma transa amazônica. O trocadilho é infame, mas tem tudo a ver. É do Jorge Bodansky, com o Pereio no protagonismo. Mas ele é um filme... tem um nome infame, mas o filme eu acho uma obra-prima. Eu acho um dos filmes que melhor traduz um dos dramas centrais brasileiros. E ele se passa... O Pereio, ele é um caminhoneiro percorrendo os primeiros anos e o começo da estrada transamazônica. Então, o que está acontecendo lá? Ele é um traficante de madeira. Então, é a estrada já permitindo esse desenvolvimento, né, o subdesenvolvimento da Amazônia. Tráfico de madeira, animais, escravos, né, pessoas para trabalhar nessas fazendas novas que a estrada permitiu que se abrisse. Só que o que é mais interessante desse filme também não é só o retrato daquela época e daquela região, mas é o fato de que fora ele, o protagonista, e alguns atores, poucos no filme, as pessoas que atuam no filme são pessoas reais da Amazônia, moradores da Amazônia, inclusive a protagonista, que é uma adolescente, uma índia, né, adolescente que se prostitui, que é a Iracema. Ela é uma prostituta indígena que virou prostituta graças à estrada que se abriu no meio da Amazônia. E
E eu acho um filme especialmente importante do Brasil e especialmente relevante na nossa época, em que está se falando de retomar o desenvolvimento rodoviário na Amazônia e asfaltar parte dessa estrada para chegar até Rondônia e para o para o subdesenvolvimento da região. E a gente sabe o que acontece no Brasil. É faroeste, essas coisas. Então esse filme eu recomendo muito. Iracema, ele tem em DVD da coleção do Instituto Moreira Salles, da Videofilmes. Então, para quem mora no Rio ou em São Paulo, dá para comprar no Instituto Moreira Salles, ele vende lá. E para quem não, acho que deve ter disponível no YouTube e dá para comprar pela internet também. Quem puder, vale a pena, porque vem com material extra, vem com livrinho explicando a história e tal. E só esse material já vale muito a pena para entender melhor o contexto do filme. Tá bom? E um dos melhores papéis, na minha opinião, da vida do grande Pereio. Tá bom? É isso, turma. Que mais? Alguém mais quer algum... Fanatismo e Movimentos de Massa, do Eric Hoffer. Existe em português. Editora Lidador. Que bom, gente. Então eu vou dar a dica no meu Stories. Então é exatamente isso, gente. Eu quero agradecer vocês muito pela audiência, pelo apoio. Tem sido muito legal fazer essas transmissões. Tem sido muito legal retomar o meu trabalho mais pessoal mesmo. O apoio financeiro que vocês estão me dando está fazendo toda a diferença do mundo na minha motivação, na minha organização. Não significa pouca coisa. E eu peço para quem quiser, quem puder, tiver condição e tiver interesse, fazer parte do apoio, porque isso vai permitir com que a gente produza mais e melhor. É a tentativa de transformar isso num emprego mesmo. Então, eu peço desculpas pelo jabá e digo que durante o final de semana e os feriados que haverá na próxima semana, eu vou organizar os áudios. Tá difícil de fazer isso porque eu não sou experiente em podcast, mas eu vou disponibilizar os áudios dessas lives no dia seguinte delas, porque tem muita gente me pedindo para escutar no carro e tal, e o vídeo não é o ideal para fazer isso. Então é isso, turma. Obrigado. Amanhã essa transmissão do Instagram estará disponível no nosso IGTV, nessa mesma conta que vocês estão assistindo. Pelas próximas 24 horas fica disponível no Stories também. E a partir de já, a íntegra no YouTube. Tá bom? É isso, turma. R$160 o livro usado, tá? Essa fortuna, né? Gente do céu. A Thalma tá aí. Oi, Thalma. Pode me ajudar com os áudios? Eu vou descrever, então. E a gente vê o que faz. Tá bom? Obrigado vocês, turma. E tenham uma ótima quinta-feira. E semana que vem, ótima sexta, melhor falando. Durmam com os anjos. E semana que vem, live com o nosso queridíssimo Guilherme Boulos. Então vão preparando aí as perguntas e eu aviso para vocês com antecedência. Tá bom? Chama a família. Beijo, turma. Boa noite para todo mundo. Até a próxima, quem tá aqui no YouTube. E para quem tá no Instagram, eu preciso fazer um serão, porque se eu desligar ela subitamente, ela cai para quem tá vendo atrasado. Então é uma confusão. Não repara, não. Faço o encerramento clássico. Tchau, turma. Beijão.